Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer a atividade da primeira semana, terça-feira. O enunciado diz assim: peça para a pessoa responsável por cozinhar na sua casa que te deu uma receita e a reescreva triplicando os ingredientes e depois faça o mesmo, só que diminuindo esses ingredientes pela metade. Nessa atividade, vocês vão perguntar para a mãe, para o avô, para a avó, para quem costuma cozinhar na sua casa. Vocês vão perguntar sobre uma receita. Se não for possível, vocês podem pesquisar uma receita no Google. Nas receitas, tem descrito a quantidade de cada ingrediente, certo? Então, você vai fazer duas coisas com essa receita. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão reescrever essa receita, só que não vai copiar a quantidade de ingredientes da receita original. Não é isso que vocês vão fazer. Vocês vão triplicar a quantidade que tem na receita original, certo? Nós estudamos, triplicar é multiplicar por 3, isso mesmo, lembra lá da aula. Triplicar é multiplicar por 3, certo? A segunda coisa que vocês vão fazer é reescrever novamente essa mesma receita. Porém, ao invés de triplicar os ingredientes da receita original, vocês vão dividir esses ingredientes pela metade. E o que é a metade? Nós estudamos lá também na aula. O que é a metade? A metade é quando eu divido alguma coisa ao meio e eu fico com duas partes iguais. Tipo uma maçã. Se você partir uma maçã ao meio, você vai ficar com dois pedaços iguais. Dessa mesma forma, vocês vão dividir cada quantidade dos ingredientes da receita original e reescrever nessa receitinha, combinado? Vão dividir então cada ingrediente por 2, tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, certo? Suco de abacaxi. Nós temos aí como ingrediente um abacaxi, 10 folhas de hortelã, 1 litro de água, 4 colheres de açúcar e modo de fazer: bata todos os ingredientes no liquidificador. O que eu vou fazer então? Eu vou triplicar essa receita, certo? Se eu tinha um abacaxi, eu vou multiplicar por 3 e vou ficar com 3 abacaxis. Se eu tinha 10 folhas de hortelã, vou multiplicar por 3, vou ficar com 30 folhas de hortelã. Se eu tinha 1 litro de água, vou multiplicar por 3 e vou ficar com 3 litros de água. E eu tinha 4 colheres de açúcar, então eu vou ficar vezes 3, vai dar 12 colheres de açúcar, certo? Depois que eu já reescrevi essa receita, eu vou fazer a receita só que pela metade. Então, eu vou olhar lá na minha receitinha. Se eu tinha um abacaxi, qual é a metade de um abacaxi? Qual que é? Se eu dividir esse abacaxi ao meio, eu vou ter um meio, não é isso? Em forma de fração, é um meio. Nas receitinhas, eu tenho que representar a metade por um meio, 1/2, certo? Eu tinha 10 folhas de hortelã, mas eu vou dividir ao meio, vou ficar com 5 folhas de hortelã. E eu tinha 1 litro de água, mas eu vou pegar esse 1 litro e dividir por 2. Vai acontecer a mesma coisa do que com o abacaxi. Eu vou ficar com meio litro de água e vou representar com a fração 1/2, certo? Mas também eu posso colocar 500 ml. Por quê? 1 litro tem 1000 ml. Se eu dividir esses 1000 ml por 2, eu fico com 500 ml, tudo bem? E por último, eu tinha 4 colheres de açúcar dividido por 2, eu fico com 2 colheres de açúcar. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo
e qualquer dúvida eu estou aí para tirar. Tchau, tchau, até mais!